Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês para contar um pouquinho sobre essa avaliação que vocês podem ou não ter ouvido falar, que se chama VIB-MAP, né? Então, o VIB-MAP, ele é muito usado dentro da análise do comportamento aplicado. Então, se você tem um aluno, se você tem um filho que é autista ou que tem um atraso de linguagem, e você trabalha dentro da análise do comportamento aplicada, a aba, né, Applied Behavior Analysis, você pode já ter pego o VIB-MAP do seu filho, né, que é essa avaliação. Se você não pegou, cobre o seu profissional, o seu terapeuta, porque é de extrema importância que a gente faça uma avaliação da criança para a gente saber qual é o repertório dela, o que ela sabe de fato, né? E, como a gente sabe, quando a gente trabalha dentro da análise do comportamento, a gente trabalha com dados, né? A gente trabalha sempre com as coisas muito exatas, muito estruturadas, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o VIB-MAP, né? Verbal Behavior Milestone Assessment Placement Program. Ai, meu Deus, o que é isso? Tudo em inglês. Bom, isso é o que significa essa sigla VIB-MAP, né? É uma avaliação de comportamento verbal, né? Dos marcos, né? De marcos. E aí, o que acontece? Essa avaliação, quem criou essa avaliação foi o Mark Sandenberg, né? Foi ele quem criou. Essa avaliação é um dos protocolos que a gente usa dentro da análise do comportamento, então veja bem, é um dos. Nós podemos usar outras avaliações, né? ABLS, AFOS e muitas outras, tá? Como que eu vou saber qual avaliação que eu vou usar? Depende. Depende da idade da minha criança, depende do nível de funcionamento da minha criança, depende. Né? Então o profissional ele tem que dominar todos esses protocolos de avaliação para saber qual vai ser o mais proveitoso para aquela criança, tá? Então vamos lá. Bom, o VIB-MAP ele é muito conhecido por causa disso aqui, ó, dessa avaliação de marcos, né? O que seria essa avaliação de marcos? Essa avaliação de marcos é eu avaliar a criança para ver em que ponto ela está com base numa criança de desenvolvimento típico. Então eu vou fazer essa comparação, né? A minha criança, ela tem um nível de desenvolvimento em determinado marco de uma criança de 0 a 18 meses, mas ela tem uma idade cronológica de 5 anos, de 6 anos. Por quê? Porque nós estamos falando com crianças com atraso no desenvolvimento, ok? Então essa é a minha avaliação de marcos, ela divide aqui em nível 1, 2 e 3, ok? E nível 1 ele vai de 0 a 18 meses, o nível 2 de 18 a 30 meses e o nível 3 de 30 a 48 meses. Paralelo aí, isso quer dizer que eu só vou fazer essa avaliação somente para crianças que têm até 48 meses? Errado, não. Porque essa minha criança ela pode ter uma idade de 7, 8, 9, 10 anos, porém ela tem uma idade de desenvolvimento aqui, ó, de 30 meses, de 18 meses, tá ok? Por isso que na hora de definir qual é o protocolo mais adequado para eu utilizar, eu preciso ter alguns parâmetros e conhecer um pouquinho dessa criança, ok? Mas o VIB-MAP tem só isso? Só avaliação de marcos? Não, o VIB-MAP tem outros componentes que a gente vai falar aqui. Um deles é a avaliação de barreiras. Então, o que é a avaliação de barreiras? A avaliação de barreiras é uma avaliação no qual eu vou ver 24 áreas, então olha aqui, ó, 24 áreas que podem estar prejudicando a aprendizagem dessa criança.
Então, muitas vezes a gente vai ensinar uma criança, mas essa criança ela está com uma série de barreiras no aprendizado. Eu preciso limpar essas barreiras para que depois eu possa começar de fato o aprendizado, o meu ensino, né? Então, para isso a gente faz avaliação de barreiras. Então, eu faço numa escala de 0 a 4 para cada barreira, em qual nível essa criança está. Né? Essa criança ela tem um problema de muita estereotipia, de movimentos autoestimulatórios, é uma criança que tem problemas de mando, que seria de pedir as coisas, ela não pede, por isso ela engaja em comportamentos inadequados. Então nós vamos avaliar, né, 24 áreas para eu poder saber. Quando eu tenho isso na mão, eu posso ter um panorama geral da criança muito mais fácil, né? Tá, VibMap tem mais coisa. Uma outra coisa é a avaliação de transição. A avaliação de transição a gente não usa muito aqui no Brasil porque o nosso sistema educacional é diferente dos Estados Unidos. E esse é um protocolo que veio de lá, né? Então a avaliação de transição é quando essa criança ela sai do ensino especial, ok? E ela vai para o ensino regular. Então, como que eu vou saber se essa criança está pronta? Avaliação de transição, certinho? Outra coisa que nós temos dentro do VibMap, nós temos o plano de ensino individualizado. Então, a parte de escrever, de fato, o meu plano de ensino individualizado. Escrever os meus IEP Goals, ok? Escrever os meus objetivos de ensino para essa criança, tá? Então, ele também tem essa parte. Uma outra coisa de extrema importância que não está escrito aqui é algo que se chama Task Analysis, tá? O que é a Task Analysis? Traduzindo para o português é análise de tarefas, ok? Então, análise de tarefas é o que? É eu pegar uma habilidade maior e eu dividir ela em pequenos pedacinhos para eu poder chegar no meu objetivo final, que é essa habilidade maior, tá? Então, eu escrevo os meus IEP Goals com base em quê? Na minha Task Analysis, tá? Eu não tiro da minha cabeça o que eu vou ensinar para a criança. Eu me baseio aqui, ó, em Task Analysis. Quais são os pequenos pré-requisitos bem pequenininhos que eu preciso para eu chegar no meu objetivo final, certo? Então, gente, dentro de análise do comportamento é intervenção individualizada. Não tem como eu fazer um plano de ensino para 10 crianças iguais, tá? Uma avaliação de VibMap, dependendo do repertório da criança, ela pode levar 10, 15 horas, tá? Para ela ser completa, porque é uma avaliação bem extensa. Mas é de extrema importância, porque é só com a avaliação em mãos que eu vou saber exatamente em que nível a minha criança está. Então a gente não pode confiar só na experiência clínica, né? A gente, dentro de análise do comportamento, não existe isso. A gente trabalha com dados, por mais experiente que seja o terapeuta, tá ok? As coisas elas têm que ser testadas, elas têm que ser registradas e só aí a gente elabora uma intervenção legal. E só aí eu posso falar que, de fato, eu faço uma intervenção ABA, uma intervenção com base em análise do comportamento aplicada, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um grande beijo a todos, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!